Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer a correção da apostila P&B da página 9 à página 13, ok? Começando pela atividade número 1, ciências, tá, pessoal? Eu tenho um pequeno textinho onde está escrito: os seres vivos são formados por unidades muito pequenas. Nós, seres humanos, somos formados por mais de uma unidade, mas existem seres vivos, como as bactérias, que são formados por apenas uma unidade. Qual é o nome dessa unidade? Bom, estamos falando da célula. A unidade é a célula. Como são chamados os seres vivos formados por mais de uma unidade? Pluricelular. E os formados por apenas uma unidade? Unicelular. Então, pluri é mais de uma célula, uni é uma única célula. Na atividade número 2, nós temos uma conversa entre Massaro e Anita. A Anita está pedindo para que Massaro envie a ela as fotos, as imagens que a professora mostrou na sala de aula, tá? E aquela que temos em nosso cérebro. Então, vamos lá. Ele enviou as seguintes imagens para ela. Qual delas é a circular? Aqui é a do cérebro. Bom, ela deverá circular a do meio, que são os neurônios. A B, ela está perguntando como essa célula é chamada? É chamada de neurônio. Se a Anita pedisse a Massaro que enviasse a ela uma célula do sangue, qual das imagens acima ela deveria enviar? E como são chamadas essas células? Ela deveria enviar a primeira imagem. Essas células são chamadas de hemácias. Na atividade número 3, quando a Anita recebeu a foto enviada por Massaro, ela lembrou que as células têm diferentes formas. Por quê? Porque elas desempenham diferentes funções, tá? Célula do cérebro tem uma função, célula do sangue tem outra função. Cada célula tem uma função. Na número 4, é para vocês colocarem X na sequência da formação do corpo humano. Bom, tudo se originou por uma célula, depois por um tecido e depois passou para órgão. Então, a resposta correta é a número 3, o quadrinho número 3. Na número 5, explique com suas palavras, o exemplo, resumidamente, do que é tecido e o que é órgão. Bom, tecidos são grupos de células que realizam uma função específica. Exemplo, células muscular, células do epitelial, da pele. Então, isso é tecido, são grupos de células que fazem uma mesma função. E órgão? Órgãos são formados pela associação de diferentes tecidos. Então, vários tecidos juntos formam órgão. Por exemplo, o coração, ele é um órgão formado pelo tecido muscular e pelo tecido epitelial. E o sanguíneo também. 6. Vocês vão relacionar os tipos de tecido às suas características. Então, vamos lá. Adiposo é constituído por um aglomerado de células de gordura. Muscular, número 2, apresenta células alongadas com grande capacidade de contração. Número 3, sanguíneo. Tecido que compõe o sangue, cuja cor vermelha é dada pelas hemácias, que são um tipo de célula presente no tecido. 4, epitelial. Suas células são chamadas de epitélios e recobrem toda a superfície corporal, além de funcionar como isolante térmico. 5, conjuntivo. É um tecido presente em maior quantidade no nosso corpo, o qual se subdivide em vários tipos. 6, o nervoso. Suas células são alongadas e estreladas e recebem o nome de neurônios. Cartilaginoso, número 7. Tecido flexível, que forma a parte interna do nariz e das orelhas. 8, o ósseo, tecido rígido e resistente. A sequência dos números ficou 4, 8, 6, 1, 3, 2, 7, 5. Lição número 7. O Massaro ouviu de um colega que o tecido conjuntivo é formado por um único tipo de célula. Essa frase está correta? Não, não está correta. O tecido conjuntivo, ele engloba outros tecidos, como o adiposo, o sanguíneo, composto de células diferentes. Então, o tecido conjuntivo não é formado por apenas um conjunto, e sim por outros. Qual é a função do tecido conjuntivo? Unir os órgãos humanos, preenchendo os espaços entre eles. Quais são as subdivisões do tecido? Ele tem como subdivisão tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo.
um órgão depende do outro. O Massaro perguntou a Anitta se existe algum órgão que seja independente. Não, não existe. Um depende do outro, tá? Por exemplo, o coração, para funcionar, ele precisa de energia. E quem manda energia para o coração é o aparelho digestivo, digestório. Porque quando a gente come, o alimento é energia. E com a energia dos alimentos, os outros órgãos funcionam. Então, não existe um órgão que seja independente. Todos dependem, no mínimo, da energia que vem do aparelho digestório. Número 9. A Anitta quis completar a sua resposta da atividade anterior. Preencha a lacuna. O corpo humano é formado por órgãos que juntos constituem sistemas que são responsáveis por realizar funções específicas. Bom, na número 5, vocês teriam que pintar da mesma cor o sistema e as suas características e embaixo circular a figura. Então, vamos supor, se eu pintei de amarelo o sistema respiratório, eu também teria que pintar de amarelo, faz as trocas gasosas do organismo, e embaixo circular o menininho que está com o aparelho respiratório. Se eu pintar, por exemplo, de vermelho o sistema cardiovascular, eu vou ter que pintar de vermelho distribui o sangue por todo o corpo e circular a última figura. Se eu pintar de verde o sistema urinário, eu vou ter que pintar também de verde filtra os resíduos do sangue e também circular a figura do menininho com vontade de fazer xixi. Se eu pintar de lilás o sistema digestório, eu vou ter que pintar também de lilás, transforma o alimento em energia e circular de lilás a figura da menina. A cor que você pintou não importa, depois na classe eu dou uma olhada nessa atividade. A número 11, você aprendeu que os órgãos e os sistemas estão interligados. Descreva como eles trabalham junto, no caso ilustrado na imagem. Bom, a imagem está falando de um sistema digestório, né? Ela está comendo, então o sistema digestório absorve os nutrientes e a energia dos alimentos, fazendo com que todos os outros sistemas e órgãos possam funcionar. O respiratório, responsável pela respiração gasosa, o urinário, o sanguíneo, todos dependem do digestório. Então, há uma dependência entre eles, estão interligados. Na número 12, vocês vão circular apenas a imagem que mostra o sistema urinário e respiratório. A segunda imagem está mostrando o sistema respiratório, os pulmões, tá? E a quarta imagem mostra o sistema urinário, que tem os rins, ok? Bom, até aqui encerramos a correção da PIB capítulo 1, tá? No próximo vídeo farei uma explicação do capítulo 2, ok? Muito obrigado, tchau!